Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Glonassi, que é o Contraponto HQs, e eu fiquei sem palavras para falar desse quadrinho em si que eu quero falar hoje, nesse vídeo maravilhoso, porque uma das coisas que a gente mais entende no universo dos quadrinhos é que nós temos histórias excepcionais, histórias mais ou menos, histórias horríveis e histórias descartáveis, como a gente também sabe que tem roteirista que faz coisas maravilhosas e tem cara que é mediano aí na vida do que se propõe estar fazendo. Mas, tanto na Marvel como na DC, a gente encontra histórias que são meramente duvidosas, não só para a gente que está lendo, mas para uma galera que a gente vê comentando histórias em quadrinhos, seja na internet, seja no nosso ciclo de amigos, seja nos grupos de WhatsApp. E essa história em si, ela tem uma ideia fantástica. O autor por trás dela é um cara excepcional para muitos. E o desenho também eu achei fantástico. Porém, tem muito furo e erro e, meu irmão, a galera taca o pau com força, porque não é só porque é uma história da DC, nem só porque é uma história do Tom King, mas porque é uma história realmente duvidosa. A DC vive de crises, sejam elas crises de identidade, sejam elas crises infinitas, sejam elas crises nas terras múltiplas, ou seja apenas os heróis em crise, que o Tom King teve a coragem de meter as caras para fazer e realmente dividiu opiniões. Esse encadernadão aqui já é após lançamento da edição, porque esse aqui saiu nos formatinhos capa cartão e lombada canoa lá atrás e depois a Panini trouxe encadernado. Cara, o que eu posso dizer para vocês de cara logo é uma coisa só. A história é extremamente bonita visualmente. Ela é incrível, o visual dela é muito bonita, os desenhos são fantásticos, a ideia do quadrinho é uma ideia muito boa, mas aqui é a maior prova de que se a execução não for bem trabalhada, o negócio vai sair, o tiro vai sair pela culatra. O Batman aqui, a Mulher Maravilha, o Superman, porque essa história aqui fala sobre o Santuário, que é um lugar em que a Trindade construiu, Trindade, Batman, Superman, Mulher Maravilha, para que fosse um hospital psicológico, psiquiatra, já que o Tom King tem esses problemas com depressão, e aí ele joga para todo personagem que da DC Comics, da Marvel, não sei, os personagens que ele escreve, a maioria é tudo depressivo, triste, tudo quer se matar. E aí nessa história em quadrinhos aqui, ele colocou essa percepção de um lugar chamado Santuário, criado pela Trindade, para poder é, auxiliar os super-heróis. Então, se você é um super-herói e passa por algum tipo de problema psicológico, você tem um santuário para você ir lá e bater papo com a câmera, no caso, o doutor, o psicólogo, quem tiver lá na hora. E aí acontece que eles fazem assim, ó, esses 9 quadros que mostram um personagem conversando, eu sou fulano de tal, tenho um poder tal, eu sou muito bom nisso, sou muito bom naquilo, porém eu deixei acontecer isso tem me preocupado e tal, e tal, e tal. E ele coloca para fora tudo que está acontecendo. Concepção maravilhosa, ideia perfeita. Heróis em Crise é sim uma ideia boa. Qual é o problema? Ele quis meter um assassinato no meio da história, dentro do santuário, aonde era para ser tudo bem, era para correr tudo maravilhoso, era para correr tudo fantástico. Os heróis eram para se sentir acolhidos e assistidos de alguma forma. Porém, houve esse assassinato, vários super-heróis foram mortos, né? Deixa eu achar aqui a imagem para você, tá aqui, ó. E aí o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha chegaram lá para ver o que tinha acontecido, tá aqui, a galera morta. E eles têm que saber o que realmente aconteceu, já que esse lugar não era para esse tipo de acontecimento, não era para pessoas morrerem lá dentro. Eram para as pessoas serem cuidadas, assistidas, ouvidas. E aí o Super-Homem até pede pro Batman trazer as filmagens, traga as filmagens aí que eu quero saber o que foi que aconteceu e tal. E o Batman diz, não tem filmagem não. O Superman, por quê? Você é o Batman, você tem sempre um passo à frente de todo mundo. Se você criou isso aqui, se você tem toda a tecnologia do santuário nas suas mãos, é para você ter colocado a câmera para gravar tudo. Eu não posso ter câmeras aqui dentro. Aí por quê? Porque eu também uso. E eu não quero que as filmagens caiam em mãos erradas. Então não tem filmagem, não tem câmera, não tem nada que nos resguarde para o que aconteceria, já que o santuário seria um lugar para auxiliar os personagens, auxiliar os super-heróis, auxiliar as pessoas. Só que aí, meu amigo, a Trindade
foi muito bem utilizada nesse início. O Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha estiveram no início da história e foi muito bem utilizado, muito massa. Só que aí o Tom King, que é um cara que é conhecido por querer desenvolver personagens não tão famosos, colocou o Gladiador Dourado, a Arlequina, né? E quem foi mais o outro aqui? O Gladiador Dourado, a Arlequina e foi só esses dois mesmo, né? O Besouro Azul aparece, mas ele não é tão. Ah, a Batgirl. A Batgirl, me lembrei agora. A Batgirl, o Gladiador Dourado e a Arlequina tomaram a frente do negócio. A investigação acabou ficando de lado. Começou uns conflitos maiores ainda dentro do santuário. E aí histórias externas começaram a aparecer. E eles três investigando, aqui os três, ó, junto. Gladiador Dourado, a Arlequina e a Batgirl. E aí, meu amigo, virou um sarapatel. Esse tal Alan Moore dessa nova geração, já que tem um site por aí que chamou o Tom King de o novo Alan Moore dessa geração. Cada geração tem um Alan Moore que merece. E aí, cara, essa história aqui realmente, mais uma vez eu vou dizer pra vocês. Deixa eu ver se eu achar aqui um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Realmente é fantástico em relação a desenhos. Os desenhos não tem o que dizer, não tem o que reclamar. São desenhos massa. Aqui, ó. Se você prestar atenção, tá aqui o flashzinho, tem o nome Heróis em Crise desenhado nas flores. É lindo, lindo. A ideia é boa, os desenhos são fantásticos. Eu não sei o que foi que o Tom King comeu no meio dessa história aqui, pro fim, porque o fim é uma porcaria. Eu não vou nem dizer pra você qual é o final, porque muita gente sabe, muita gente vai deixar aqui nos comentários. O final disso aqui é ruim, pra dar uma dor. Do meio pro fim, o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha se escaféu, deu-se. Ninguém sabe onde é que eles foram. Lá no finalzinho, eles dão as caras de novo assim, só pra dizer assim, ah, nós estamos aqui, tá, isso aqui. Mas, meu irmão, eu vou jogar pra você. Fica muito aquém do que a gente tá esperando. Tá aqui o quarteto que resolve tudo. A Arlequina, Gladiador Dourado, Batgirl e Besouro Azul. Meu amigo, tinha tudo pra ser um negócio fantástico. Tinha tudo pra ser um negócio massa. Tinha tudo pra ser um negócio que eu tivesse aqui fazendo vídeo. Esse quadrinho aqui você tem que ter, você tem que comprar, é essencial. Embora eu não acredite nisso, quadrinho é essencial, mas essa aqui é essencial. Você precisa ter na sua coleção. Mas, infelizmente, é uma revista que tem 50% de acerto, 50% de porcaria, merda, bosta, tudo que não presta. Heróis em Crise. E por que você tem esse quadrinho na sua coleção? Você parece que é doido, você fica guardando esses quadrinhos aí que não prestam, você fica dizendo pra nós que não presta. Não, cara, eu guardei esse quadrinho aqui porque foi um dos quadrinhos que eu li na minha primeira palestra em escola. Eu levei pra galera conhecer e falei sobre as problemáticas do relacionamento e os quadrinhos. E aí um dos quadrinhos que eu apresentei lá foi esse, e muita gente pegou esse quadrinho na época e entendeu o que eu estava querendo falar sobre os relacionamentos e os quadrinhos. Porém, eu disse para eles que em relação a quadrinho, não era um dos melhores que existiam, mas no que eu me propunha a estar conversando ali, valia a pena. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você já conhece Heróis em Crise e sabe que é uma bomba, não vá atrás não. Agora, se você não conhece e gostaria de ter uma opinião própria, pegue esse quadrinho, leia e tire as suas próprias conclusões. O que eu posso lhe dizer é, a arte é incrível, a ideia é primorosa, a execução é uma porcaria. Mas, para fazer vídeo vale a pena, para trazer conteúdo é massa. Para ter na coleção, pelo menos na minha, eu quis e fiz questão de manter. Eu sou o Glonassi, que é o Contraponto HQs, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui, esculambando esse quadrinho, ou dizendo que gostou, ou dizendo que não gostou, dizendo que a arte é legal mesmo, dizendo que está exagerando. Mas faça a sua parte, que eu faço a minha. A gente tá chegando em 2.000 inscritos e eu preciso de você. Me ajude para poder a gente bater essa meta e aí estabelecer outra, porque logo logo vou fazer um vídeo mostrando as minhas HQs favoritas da coleção. E aí o pessoal diz, esses vídeos são tudo massa. Qual é as minhas 10 HQs para favorita? Tudinho que eu compro é favorito, porque se é a minha eu gosto, né? Então tem lógica que vocês for. Até o próximo vídeo.